Fala galera, aqui é o Gil, vamos lá fazer mais uma revisão, item 4.1 do edital. É o seguinte, vou tratar com vocês aqui de forma mais direta, mais sucinta, né, dentro dessas revisões, para que a gente consiga ganhar tempo, né, você consiga revisar mais rápido. Essa primeira parte que ela é dividida, né, com os componentes aqui de um vírus, do que é um vírus, né, quais são as partes do que ele é composto, as fases de um ataque de um vírus, né, as 4 fases. Depois a gente vem aqui em alguns tipos de vírus, né, vou explicar cada um desses aqui. Aqui mais embaixo a gente tem alguns tipos, né, que eu chamo de tipos de bot. Isso aqui nada mais é do que forma de organizar os malwares. E lembrando que aqui nessa parte de malware, pessoal, existe uma confusão muito grande da própria banca Sebrasp entre diferenciar o que é um ataque, do que é um vírus, do que é um worm, do que é um... Isso é um meio tenebroso, assim, de forma que todas as vezes que a gente tenta classificar muito bem exatamente, poxa, isso é um ataque, isso é um vírus, isso aqui é uma engenharia social, quando a gente tenta fazer isso, tenta cravar muito, a gente erra várias questões. Então, eu não recomendo vocês irem por esse caminho, até a própria diferença entre vírus e worm é uma diferença muito sucinta, né? Então, a diferença básica que eu já vou explicar para vocês, da diferença desses dois, no que você deve se ater para conseguir acertar questões, e é isso. Lembrando que alguns títulos aqui, igual 3 tipos em português, é apenas uma forma que eu encontrei para tentar memorizar, né? Essa parte aqui dos malwares, porque são 15, para a gente memorizar de alguma forma, eu tive que criar algum tipo de mecanismo. Então, eu tentei agrupar pelo tipo aqui, né? Então, eu tive que inventar essas categorias aqui, porque elas não tinham. Beleza? Por fim, a gente vai ter alguns tipos de ataques. Aqui está colocado dessa forma, só que mais uma vez, eu preciso reforçar com vocês, não se apeguem tanto. Ah, isso é um ataque, falou que era um vírus, falou que era um malware. Não tem problema, né? Geralmente o erro não está nisso. Algumas questões ou outras do Sebrasp vão falar que está errado por causa disso, mas assim, encheção de linguiça, né? Porque, pô, é uma banca completamente inconsistente, não tem correlação, confiança, né, nos últimos anos para a gente falar assim, poxa, ela mudou o entendimento, né? Até porque o examinador, tem muitas questões de um determinado concurso, às vezes muda, né? Então, às vezes o examinador que vai fazer da prova da Polícia Federal é um, já que vai fazer lá do TSE é outro, né? Mas cobram essa parte da informática aqui nos dois. Então, enfim, vamos lá, sem muita injeção de linguiça, vamos embora. Qual é o conceito de vírus aqui, né? É um programa ou parte de um programa que se propaga na internet causando prejuízo. Ele cria cópia de si e precisa de alguém para executá-lo. Sim, por mais que a gente tenta falar que apenas o worm cria cópia de si, tem questões do Sebrasp falando que cria cópias de si. Então ele pode criar cópias de si. Só que qual que é a diferença? O vírus, ele vai precisar de alguém para poder executar e ele vai se instalar dentro de um programa aparentemente inofensivo, né? Então ele vai se hospedar. Então, o conceito de vírus está muito relacionado com o próprio conceito de trojan, né, que é essa parte de se esconder dentro de um outro mecanismo aí. Vamos lá. Quais são os 3 componentes? Os 3 componentes já foi cobrado em questões, hein? Falando sobre a carga útil, o mecanismo de ativação, trocando, né, na verdade, o mecanismo de infecção com o mecanismo de ativação. O mecanismo de infecção é o meio pelo qual o vírus se propaga, né? Ele infecta, é o mecanismo, a forma com que ele infecta outros dispositivos. Já o mecanismo de ativação é a condição que determina quando o vírus vai funcionar. A gente tem alguns tipos de vírus, por exemplo, um time bomb, né, que ele é ativado em um determinado período. Então ele tem um mecanismo de infecção, ele se propaga de uma forma, só que o que vai determinar que ele, de fato, ele entra em ação, que é esse mecanismo de ativação, que vai ativar a carga útil, que é efetivamente o que o vírus faz, além de se espalhar, obviamente, já que espalhar ele faz, só que está lá no mecanismo de infecção, né? Então, o mecanismo de ativação é isso. Então, pensa só pela ordem, né? Primeiro você infecta, depois você determina quando que vai ser ativado e quando ele ativa a carga útil, né? O que ele faz de mal ali, o que ele faz efetivamente. Então, seria mais ou menos assim. Mecanismo de infecção seria o momento que um mosquito da dengue, por exemplo, ele vai te picar. Então, o mosquito da dengue é o mecanismo de infecção da dengue. Já o mecanismo de ativação, provavelmente, eu não sei explicar, né? Mas vamos supor lá que fosse... sei lá, 24 horas depois de ter sido infectado, você começa a ter febre. Então, esse mecanismo de ativação, que é 24 horas após a picada, seria o mecanismo de ativação. Deu para pegar? Beleza. Agora vamos lá para as 4 fases de um vírus, né? Período de dormência, a fase de um vírus, é quando o vírus ele se instala, só que ele ainda não ataca. Ele está ali, você já está infectado, só que ele ainda não começou a agir. A ativação é quando ele é executado, né? Lembra muito, são formas diferentes de você enxergar as fases de um vírus, beleza? Aqueles 3 ali são os componentes. Então, todo vírus ele tem um mecanismo de infecção, uma carga útil, um mecanismo de ativação. Todos os vírus, só que nem todos os vírus, né? Eles vão ter, eles vão passar por todas as 4 fases. Um vírus, ele só entrou em fase de dormência, não entrou em ação ali, porque
ele foi detectado por um programa, né? Então, a ativação é quando ele é ativado para executar aquela função pretendida. A ação é a ação em si dos danos que são causados ali, né? A ativação é aquilo que engatilha, né? Quase como se fosse um mecanismo de ativação. E a ação em si é o dano que ele causa, né? A propagação, ela seria relacionada com o mecanismo de infecção. Parece muito conceito aqui, só que são formas diferentes de classificar um vírus, beleza? As etapas de um vírus, os componentes dele, coisa nesse sentido aí. Beleza, agora vamos aqui para alguns exemplos de vírus, né, que já foram cobrados em prova. O vírus de script, ele executa comandos sem interação do usuário. Script é uma linguagem de programação. É recebido ao acessar uma página na internet. Pode vir embutido em imagem, arquivo, com extensões estranhas, como VBS, doc, VBS, XLS, VBS doc, na verdade, né, é uma extensão só, ou JS, JPG, que é um arquivo de imagem ali, né? Então, o script é muito parecido com macro, é quase como se fosse uma linguagem de programação. Não sei se vocês já usaram macro em Excel, mas macro, né, ela é a opção de você gravar a tela. Na verdade, existe a forma de você criar macro gravando a tela, clicando em ações depois que você grava aquela macro ali. É um comando que é executado sem ninguém estar fazendo nada, né? Você já meio que já gravou aquilo antes, ele está apenas replicando. Mas tem como você digitando as funções também, ó, clica aqui, clica assado, então é como se fosse também uma linguagem de programação que é executada, né? Então vários arquivos de rede de Excel, planilha, podem conter vírus de macro. Inclusive, toda vez que você tenta abrir uma planilha com macro gravada no Excel, ele aparece, né, ó, pode conter um arquivo danoso aqui no seu computador. Então, vírus de macro, ele usa um aplicativo de texto, planilha, apresentação, com o objetivo de danificar um documento, afetar o funcionamento do programa, usando a macro das ferramentas. Então, isso é um vírus de macro, né? Então, é um vírus que usa a macro ali como um mecanismo de ativação ou de infecção. Boot, vírus de boot, não confundam bot, né, ou bootnet, como se fossem as mesmas coisas. Não são. B-O-O-T, dois Os, boot, tem a ver com... É um vírus que fica na inicialização de um disco rígido e é executado antes de qualquer programa e tem alto poder de destruição na máquina do usuário. Então, pessoal, isso aqui é praticamente o conceito do que já foi de questão de prova, tá? Essa parte aqui, eu não saí pesquisando muita coisa na internet. Um vírus ou outro ali, exceto esse Ninda aqui, né? Que tinha pouca coisa dele falando nas plataformas, é que eu tive que fazer algumas buscas ativas, né, nesse sentido. Mas o restante é praticamente o que já foi cobrado daquele vírus em questão, né? Então é super importante que você se atente aos conceitos aqui que estão sendo apresentados. O que é o boot, né? Todo o sistema de computador, dispositivo eletrônico, ele tem um sistema de boot. O sistema de boot é aquilo que faz ele ligar. Então sabe quando você está ligando o seu computador, ele fica rodando aquele logo da Samsung, né, ou do iPhone, da Apple, aquele logo que fica rolando, carregando ali, o boot é basicamente isso. O boot é esse processo de onde o equipamento, né, como se fosse uma parte do equipamento ali, ele está verificando se todos os componentes estão ali. E o vírus de boot, ele entra exatamente nesse sistema. Então, antes de um computador ligar, antes, por exemplo, de até você conseguir ligar o computador para poder ligar um antivírus, o vírus boot já está agindo ali, né? Ele fica nessa parte de inicialização do disco rígido do seu computador, do seu celular, do que é que está sendo infectado. Beleza? Vírus de arquivo, ele causa dano ao se conectar a arquivos executáveis, .exe.com, DLL e vários outros tipos de extensões aí, né? Então, ele sobrescreve o código original e causa dano quase sempre que irreparáveis. Então, o dano de arquivo é isso. Você baixa algum arquivo, geralmente você quer baixar algum programa, né? Você baixa um programa lá, aí você é redirecionado para um outro link, você clica em baixar. Isso acontecia muito quando eu ia baixar filme no torrent, né? Sempre redirecionava a página, você clicava no botão de download, mas já era em outra extensão, de uma coisa nada a ver, baixava uma extensão .exe lá, depois que eu ia perceber que não era o programa, né? E aí sempre acusava o antivírus, já bloqueava e tal. Então esse é o vírus de arquivo, é o vírus onde você baixa uma extensão e a característica dele é causar danos geralmente irreparáveis. O vírus polimórfico, ele é conhecido como vírus mutante, ele é capaz de assumir parcialmente múltiplas formas a cada infecção com o intuito de burlar o software do antivírus, né? A gente vai ver no próximo tópico de segurança que os antivírus ele tem uma forma de identificar os códigos, né, de um determinado vírus. Então, ele vai aprendendo ali qual que é o código, né, a linha de programação daquele código, a forma de atuação dele, para conseguir prever novos ataques. Então, sempre que aquele comportamento ele se repete, o antivírus já tenta, né, levar aquele arquivo ali, aquele aplicativo para uma área de quarentena, para que você possa, né, tomar alguma decisão, se você exclui, remove aquele arquivo ou não. Então, mas o polimórfico, ele tem múltiplas formas, então ele muda o código dele ou a sua forma de atuação exatamente para ser difícil de identificação. Por exemplo, ele pode mudar o seu mecanismo de ativação, quando ele vai ativar a carga útil, né? Então, ele vai determinar, por exemplo, a cada nova infecção, ele muda, ele acrescenta 12 horas vezes um número aleatório, né? Então, ele vai demorar 12 horas, tá que ser muito tempo, né? Ele vai pegar uma quantidade X de minutos, vai multiplicar por um número aleatório que ele vai gerar lá na hora para ele começar a atuar. Então, imagina só, o antivírus fica doidão, porque, ó, esse vírus aqui,
ele começa a fazer mal para o computador em 24 horas. Aí, quando ele vai tentar prever de novo aquele ataque no novo dispositivo, poxa, ele não começou em 24 horas, começou em 2 minutos, ou começou em 72 horas. Então ele vai alterando a sua forma de atuação, dificultando aí a sua forma de atuação. Já o metamórfico, ele muda completamente. Ele é lembra do metamorfo, né, nos X-Men lá? O metamorfo é que ele conseguia mudar de forma, né, sempre que queria. Completamente mudar de forma. O polimórfico são várias modificações. O meta, é só você pensar que o meta, né, o Facebook, ele já está em tudo. Está no Instagram, está no WhatsApp, está no Facebook. Então, eu consegui associar assim. O polimórfico são várias modificações. Já o meta está em tudo. Então, ele modifica tudo. Ele se reescreve completamente a cada nova infecção, podendo aumentar seu tamanho, mudar seu comportamento, para dificultar a detecção dele, beleza? O vírus de Stilt, sei lá como é que lê isso aqui. Quase que eu bebo a colher. Eles são projetados para não serem detectados pelo antivírus e têm a capacidade de se remover da memória temporariamente para evitar que o antivírus o detecte. Então, esse cara aqui, ele é ninja. O Stilt aqui, só se lembrar do Little Stilt. O Stilt, ele é rápido, né? Ele é ligeiro ali para evitar que seja detectado. Então, ele sempre se remove, ele se apaga ali temporariamente e surge de novo para que ele não seja identificado. Então, o Stilt, só se lembrar daquele bichinho pequenininho lá, não sei se você lembra da Little Stitch, sei lá como é que fala também, que é aquele bichinho, né, aquele demônio da Tasmânia lá, azul, ele ficava, ele se escondia, né, o tempo todo ali, ela tinha que esconder ele, a família não podia saber que ele estava lá, esse tipo de coisa. O vírus de Time Bomb, seu código é programado para ser ativado em um determinado momento específico, executando sua carga útil. O Time Bomb é tempo, né, de bomba. Se você lembrar da carga útil como componente de vírus, você lembrar de time é tempo, né, o tempo com que aquela bomba é ativada, e não necessariamente o time bomb, né, por hora, uma hora determinada, mas pode ser um comportamento específico, mas é somente a forma, um vírus, né, que tem um jeito específico de propagar, na verdade, de inicializar a sua carga útil, né, seu mecanismo de ativação ali, ele é determinado geralmente com alguma característica, daqui 24 horas, ou quando o usuário desativar a internet, o Wi-Fi do computador, são alguns comportamentos que um vírus pode ter. O vírus Ninja, ele identifica as falhas de segurança existentes e se propaga através dos diretórios compartilhados e causa danos aos sistemas infectados e à rede, além de facilitar futuros ataques. Então, o Ninja, ele foi um vírus aí, né, muito famoso, né, na época dele aí, acho que foi 2010, se não me engano, e que ele era até difícil identificar, né, esse vírus, tinha pouca informação dele na época, mas a característica dele é que ele vai se propagar pelos diretórios compartilhados e ele vai facilitar futuros ataques, beleza? Vamos continuar, partir para os próximos aqui. Então, esses aqui, mais uma vez, eles são considerados malwares, só que dependendo da questão, vai ser chamado aí de vírus. Ah, o vírus ransomware, o ataque XYZ, pode ser que ele traga dessa forma, tá? Eu geralmente tendo a ignorar essa parte e focar somente no que está fazendo ali, né? Se realmente é aquilo que faz. Às vezes eu também deixo em branco, né? Se me causa muita insegurança. Por exemplo, eu tenho muita certeza que aquilo é um tipo de vírus específico. Pô, eu tenho certeza que esse aqui é um time bomb, né? Só que será que tá chamando ele aqui de malware? Ou tá chamando ele aqui de worm, né? Não de vírus. Aí às vezes eu fico assim na dúvida, às vezes eu não marco, né? No medo de perder a questão, só que às vezes eu marco e geralmente eu tendo a acertar quando eu marco assim mesmo. Então observe isso no seu simulado, beleza? Então, os 6 tipos de DOR, esses são os que terminam com DOR: propagador, cheirador, portador, enraizador, explorador e o sequestra navegador. Mas esse hijacker é muito difícil de lembrar. Então, o worm é o propagador, é um malware que se propaga automaticamente por redes de sistemas explorando vulnerabilidade. Um worm, ele não precisa de um aplicativo ou de alguém para executá-lo. Ele consegue se auto-replicar sozinho. Essa é a maior característica do worm. O sniffer é de cheiro, né? Então ele é um farejador, digamos assim. Ele é um cheirador, eu chamo ele assim. Então é cheirador, o sniffer. Só por que eu lembro disso, cara? Porque sempre quando fala sniffer, parece que a pessoa está espirrando. Sniffer. Então eu consigo lembrar do cheirador nesse sentido, né? Então, pegou a referência aí. Então beleza. É um malware ou ferramenta de hacking que fareja, ou seja, ele vai monitorar o tráfego de rede para capturar informações sensíveis. Então o cheirador, ele fareja, ele monitora o que está sendo transmitido na rede para roubar aquelas informações. O backdoor, é só você lembrar, door, né, é porta, e back seria a porta dos fundos, digamos assim. Então ele é o portador.
Então foi assim que eu lembrei dele, né? Um portador. Ele cria vulnerabilidade intencional ou explora uma porta deixada no sistema para um acesso não autorizado posteriormente. Então o backdoor, ele é isso, né? Como se ele entrasse na casa ou ele já usasse uma porta dos fundos ali, né? Ele usa uma porta dos fundos ali que ninguém está observando ela, geralmente não está sendo monitorado para que ele possa entrar e causar os danos dele, beleza? O rootkit, root, né, raiz. Então o rootkit, ele é um enraizador. Ele é um malware que se oculta, ele se enraiza no sistema, né, nas partes mais profundas do sistema e vai concedendo acesso privilegiado a um outro invasor. Então, essa é a forma que eu consigo lembrar dele. O exploit, ou explorador, é um código ou técnica que explora a vulnerabilidade para obter acesso na autoridade ou execução maliciosa. Então, o exploit e o rootkit pode até confundir um pouco. Eles parecem, né? Só que um, ele vai atrás de portas específicas, enquanto o outro, ele vai atrás de vulnerabilidade, independente de qual seja ela, né? Às vezes uma pessoa que tem mania de fazer download, faz altas quantidades de download no dia, então ele já identificou aquilo como uma vulnerabilidade, ele envia aquilo para uma terceira pessoa, e essa pessoa já sabe qual que é o tipo de ataque, né, que ele pode fazer, qual que é o tipo de vírus que ele vai mandar, que aquela pessoa vai tender a cair, beleza? Ou alguém faz compra na internet, né, vai criar uma engenharia social ali. O hijacker, ele sequestra o navegador. Hijacker é aquele estribador, né, o cara do mal, então ele hijack, dá um oizinho assim. Então eu lembro com um cara do mal, um sequestrador nesse sentido assim. Então ele é um sequestra-navegador. É um tipo de malware que altera as configurações do navegador da vítima sem seu consentimento. O hijacker pode, inclusive, não causar tantos danos assim. Por exemplo, ele pode simplesmente mudar seu mecanismo de busca, né? Então ele vai trocar lá o seu Bing ou o seu Google, né, pelo DuckDuckGo, por exemplo, um outro buscador aí, né? Então ele pode fazer isso. Então ele vai fazer alterações e modificações no seu navegador, seja adicionando extensões, removendo extensões, esse tipo de coisa, beleza? Os três tipos de ware, que seria o ransomware, o spyware e o adware. Adware é fácil de lembrar porque ads, de anúncio, né? Não sei se você conhece uma plataforma de anúncio do Google chamada Google Ads. Então é fácil de lembrar por causa disso. O adware é o malware que exibe anúncios indesejados. O spyware é só você lembrar de spy, de espião. Então ele espiona o usuário e coleta informações sobre sua atividade sem seu consentimento e disponibiliza para terceiro. Pode ser usado de forma legítima. O ransomware, esse que cai muito, despenca de todos eles. Um que você tem que decorar, que você não pode errar nada, é o ransomware. O que é o ransomware? Decora somente isso aqui. De tudo que você puder decorar, decora esse. Se tiver chance de cair, esse que vai cair, certeza. Então, ele é um malware que criptografa arquivo e exige um resgate, né, dinheiro para descriptografar o arquivo. Extorsão virtual, acontece muito pedindo, inclusive Bitcoin em troca, né, já que é uma grana difícil de você rastrear ali, né, achar quem que é o dono daquela carteira. Então, o ransomware é esse malware que criptografa o arquivo, ele vai bloquear seus arquivos, baixar tudo, pegar tudo que você tem, imagina aí. Hoje um cara chega pra ti e fala assim, pô, peguei todos os seus resumos, todo o seu acesso de curso online, de cursinho, coloquei um e-mail novo aqui, uma nova senha. Pra eu liberar pra você, você tem que fazer uma transferência de 2 milhão. E aí, você perde tudo? Você paga? A gente não vai ter grana, né? A gente faz uma vaquinha, a gente te ajuda. Mas esse é o ransomware, então ele vai bloquear seus arquivos e vai exigir resgate, dinheiro, bufunfa. Por isso que ele é chamado de extorsão virtual. Então você pega os arquivos daquela pessoa, bloqueia, faça um jeito dessa pessoa te pagar, né, para você liberar aquele arquivo. E lembrando, né, que qual que é a forma de você se proteger de um ransomware? Para as questões, é você fazer backup. Você manter backup físico ou backup virtual, você ter redundância daqueles arquivos. Que é redundância? Repetição. Você tem salvo em um lugar, salvo no outro e salvo no outro. Essa é a forma. Por quê? Quando perguntarem, o pagamento vai garantir o acesso aos arquivos? Não vai. É um vagabundo que vai estar fazendo isso aqui, entendeu? Ele vai estar querendo pegar seus dados ali mesmo, não vai querer que você tenha acesso, vai te pedir uma extorsão, 2 extorsões, pô, você pagou 2 mil, só que eu só vou liberar seus cadernos de informática aqui, pra você liberar o de contabilidade vai ter que pagar mais 2 mil. Eles vão tentando esses mecanismos para extorquir você o máximo que eles conseguirem, beleza? Os dois loggers são os keyloggers e screen logger, esse aqui é fácil de lembrar também, porque key vem de teclado e screen vem de tela. Então, o keylogger, ele grava as teclas que você está digitando no seu teclado, ele vai capturar suas informações confidenciais, o seu cartão, uma senha, código de verificação de um cartão, né? O screen logger ele já está filmando a senha, então ele entra aqui, grava, registra a atividade que está sendo feita na tela, exatamente as mesmas informações, está vendo o que você está digitando ali, ele grava aquelas telas e depois ele envia essas informações para terceiros. Os 3 tipos em português, aqui eu coloquei em cavalo de Troia, só que também pode aparecer como assim, ó, Trojan Horse. O
que quer dizer a mesma coisa, cavalo de Troia. Gente, todo mundo aí conhece esse aqui, né? Esse aqui ficou famosão, cavalo de Troia. Cavalo de Troia ele se disfarça de um software legítimo para acesso não autorizado a ações maliciosas. Por vezes pode abrir portas para invasões ou monitoramento pela rede de internet. Então o cavalo de Troia, né, para quem não lembra, a Troia, eu não sei se quem venceu sobre Troia ou se foram os troianos que venceram, não sei. Só sei que um estava numa guerra, um contra o outro lá, alguém inventou Troia aí, o cavalo de Troia, parece que é um presente mandado a Troia, né, um cavalo, era um cavalo de madeira como um presente que os inimigos mandaram para aquela cidade. Eles acharam que a galera tinha se rendido, só que dentro do cavalo tinha um tanto de soldado que entrou por dentro das muralhas, né, e venceu a guerra. Então o cavalo de Troia é isso, é você se disfarçar, o vírus ali, né, o malware, ele se disfarça de um software legítimo, um joguinho, né, quem queria baixar Need for Speed aí quando era criança no computador, queria baixar CS, então ele se fingia daquele programa, mas na verdade era um malware, né, disfarçado ali. Bomba lógica são programas maliciosos ativados por condições específicas, eventos, data específico para causar dano ou roubar dados. Já o peixaria, o phishing, que é pescar dados, ele vai usar e-mail, sites falsos para enganar o usuário para obter informações confidenciais, como senhas, dados financeiros, né? Então é só você lembrar phishing ou phish scam, que é quando você lança aquela paradinha para tentar pescar uma notinha de 100, né? Um peixinho lá. Então a peixaria é esse aí. Já os dois tipos de bot, é o bot e o botnet. Lembrando, isso é diferente do boot, né, com dois ossos. O boot é aquele sistema de inicialização. Já o bot, ele é um programa automatizado para realizar tarefas específicas na internet. Comunica remotamente com o invasor e é controlado, mais uma vez, remotamente aí. Então o bot é como se fosse um robô. Bot, né, de robô mesmo. Ele é um robozinho que executa algum tipo de programa específico. Eu trabalhei uma vez numa empresa como fala? Empresa de desenvolvimento de software. E lá, os estagiários criavam bots, né? Só que eram bots do bem. Ele executava ações específicas, né? Por exemplo, Gil aqui, eu tenho que renomear os arquivos, né? Todos os arquivos que eu vou baixando, eu tenho um sistema de renomeação. Então, o bot, ele poderia fazer isso. Você programa aquele bot, é um robozinho que você instala no computador, e aí ele executa essas ações específicas. E esse bot aqui, como malware, né? Ele é para fazer coisas ruins. Então, ele automatiza tarefa específica. Por exemplo, ó, sempre que esse usuário fizer um download de um arquivo, manda esse arquivo para o meu e-mail. Então, o bot ele fica instalado na sua máquina, todos os arquivos que tem, ele vai mandando um e-mail. Ele pega o e-mail logado ali, ele manda o e-mail, depois ele pode pedir até para poder apagar o e-mail dos itens enviados aí, tá vendo? Seria uma boa mente pensante para criar um bot malware. Então, isso aqui seria interessante. Às vezes o cara ia baixar um documento, ia baixar uma fatura, o endereço de alguém, o que aquela pessoa está fazendo, é uma forma de você monitorar a pessoa. Daria, inclusive, para usar em investigação policial, hein? Só de forma legal, porque vai ferir uma porrada de direito humano aí. Beleza, tem um botnet, que é uma rede de computador controlada remotamente para ações coordenadas, formada por centenas de computadores zumbis. Então, o botnet, ele é como se fossem vários bots, né, sendo usados ali para poder causar dano. Geralmente, um botnet, ele é para sobrecarregar a rede, né, quase como se fosse um ataque DDoS ali. Beleza? Então, espero que tenha ajudado vocês nessa parte. Por fim, vamos aqui nos ataques. Então, esses ataques aqui, não tive uma forma muito boa de organizar cada um deles, mas é sempre interessante. Eles são mais fáceis de você lembrar, né? Na minha cabeça, pelo menos. A engenharia social é uma tática que visa copiar o design de um site ou empresa conhecida para enganar as pessoas para obter informações confidenciais ou acesso não autorizado. Inclusive, hoje, quase que meu primo cai no engenharia social. Ele foi comprar um computador na Magazine Luiza, só que o que acontecia era o seguinte, aparecia assim o site da M Magazine Luiza. Quando ele me mandou, ele, faz a compra desse computador pra mim aí, porque tá barato. Geralmente eles fazem isso, né? Tá barato. Joga o preço lá embaixo pra você cair. Só que o site da Magazine Luiza não tem esse M aqui, né? E aí eu percebi na hora que era um site até parecido. Deixa eu até ver aqui, ó. Vamos tentar jogar aqui pra ver se aparece. Ó. Vamos aqui. M Magazine Luiza. Um site não seguro. Não vai dar certo. Tentei aqui mostrar pra vocês, mas não deu. Então, é isso daí que é a engenharia social. Força bruta é tentar descobrir senha ou chave criptográfica testando todas as combinações possíveis, né? Então, imagina aí, se o celular tem o PIN lá, você ficar tentando descobrir a senha ali. Você pode, inclusive, usar bots, né, para fazer um ataque de força bruta, que é ficar tentando várias senhas possíveis, né, pela combinação de senhas, de número possíveis ali, para tentar desvendar a sua senha. A negação de serviço, o DOS, é um ataque que sobrecarrega um sistema ou serviço, tornando inacessível para usuários legítimos. Quando o conjunto de equipamento é utilizado no ataque, recebe o nome de ataque distribuído de negação de serviço.
DDoS, né? Então, negação de serviço é isso, você abrir várias requisições de acesso, você derruba o site por tentativa de acesso, né? Então, isso é uma negação de serviço. Você pede tanto que uma hora o serviço começa a negar. Poxa, eu não consigo exibir, por isso negação de serviço. Aí quem tem que usar, né, mesmo o site acaba derrubando. Geralmente empresas fazem isso com lançamento de concorrente. Mascaramento de IP. Então, a falsificação do endereço de IP de origem em pacote de dados para ocultar a verdadeira identidade do atacante. Para quem não sabe, né, o endereço IP é aquilo que te identifica na rede para saber qual que é o seu dispositivo que está fazendo aquilo ali, sua identidade. Então, ele mascara o IP, né? IP spoofing. Ele vai modificar o IP, vai mascarar ele ali. O mascaramento de e-mail, ou e-mail spoofing, né? Ele é muito parecido. Ele vai manipular a cabeçalha de um e-mail para fazer parecer que ele foi enviado por outra pessoa, né? Para tentar te enganar o usuário. Então, ele manda um e-mail tentando coletar seus dados, só que ele faz passar pela Caixa Econômica Federal, por exemplo. O farm é o fazendeiro, né? Ele faz um redirecionamento do tráfego de um site legítimo para um site fraudulento. Então é quando, né, de alguma forma ali meu computador ele foi infectado por esse tipo de ataque de farm, eu estou no site verdadeiro da Magazine Luiza, só que quando eu clico em comprar, ele meio que já muda todos os links daquele site ali para mim, de forma que eu clico, já vou ser redirecionado para o site da M.Magazine Luiza, né? Esse hoax é boato, falsidade, né? A fofoquinha aí, a propagação de informação falsa ou boatos com a intenção de enganar ou assustar as pessoas. Lembrando que hoax é diferente de fake news. Né? A fake news ela é uma informação falsa ali, apenas com título informativo, né? Obviamente tem gente que engana a outra. Só que aqui o hoax ele tem duas finalidades específicas, né? Que é assustar as pessoas, de alguma forma, ou te enganar sobre algo, né? Por exemplo, um hoax, um ataque social que aconteceu recentemente, cara, não sei se vocês viram, foi um do Celso Russomano, né? A galera pegou um vídeo, aquela inteligência artificial que manipula a voz da pessoa, e o vídeo, né, faz a pessoa mexer a boca. O Celso Russomano falou o seguinte: agora a Magazine Luiza ela vai ser obrigada a sustentar a promoção que ela fez, tá aqui a medida judicial. E ele aponta no vídeo, né? Realmente era uma outra empresa, um outro contexto, onde tinha saído a medida judicial, só que mudou o contexto, falando que a Magazine Luiza deveria vender um celular de R$ 2.500 por R$ 299 para todos os consumidores até acabar o estoque. O vídeo falava isso, era o Celso Russomano com a voz do Celso Russomano, muito característica por sinal. E aí, na verdade, era para poder enganar as pessoas, né? Aquela falsa informação que era transmitida ali. Então, uma série de ataques combinados ali para poder enganar as pessoas na hora de fazer compra. Uma porrada de gente comprou, quase que os meus pais compraram, né? Eles me perguntaram antes. E aí, eu acabei descobrindo, né? Fiz várias buscas na internet sobre aquilo, se tinha alguma decisão judicial, e não tinha nada, e no final das contas, depois saiu, né? Que era mentira tudo aquilo. Saiu no site do G1. O man in the middle, que é man no meio, né, o homem no meio, é quando a pessoa intercepta ou monitora a comunicação entre duas partes, muitas vezes sem que elas percebam, né, as duas partes ali. O defacement é a alteração não autorizada da aparência de um site, geralmente substituindo seu conteúdo com mensagens ofensivas ou propaganda de forma bagunçada. Defacement é essa bagunça, né, essa coisa meio buga um site, né? Como se você bugasse o layout do site, você tenta acessar ali. Geralmente, isso aqui tem muito cara de concorrência, né? Você quer atrapalhar, vamos supor lá, um cursinho novo aí, né? O cursinho fake do mercado, quer derrubar um lançamento específico. Tá vendo o Juliano lá falando jornada pro federal, de não sei o que, sabe que no dia vai abrir um carrinho de compra. Então eles vão lá e vão bugar o site, né? Que ele tá divulgando ali. Então isso aqui atrapalharia as vendas dele para que ele vendesse no cursinho dele, outra pessoa, né? Enfim, esse é o defacement, se você lembrar de face deformada, né? Deface, desfazer a face, eu fiz um pouco dessa relação, que é desfazer a face, que é você mudar a aparência do site ali, a faceta, né? A cara daquele site, para que você consiga ter algum benefício, vantagem. Então é isso. Espero que tenha ajudado vocês com algumas analogias aqui. Essas explicações aqui, elas são rápidas mesmo, né, para te ajudar aí a entender de modo geral. Estou sempre encontrando analogias diferentes para poder explicar o mesmo conteúdo. Lembrando, né, que eu não sou professor, meu objetivo aqui não é dar aulas. Isso aqui você precisa assistir aula. Então você assistir aula sobre isso aqui, já lê um PDF, daí sim tu vem para cá. A não ser que for um caso urgente, assim, né? Às vezes, você quer revisar, vai fazer um simulado, uma prova, vai cair isso aqui. Às vezes isso aqui vai te ajudar a salvar um conceito ou outro. Mas para você ter um maior desempenho, né, o ideal seria que você tivesse estudado isso aqui antes de vir para cá. Tamo junto e até a próxima aula.